Muito bem, vamos lá. Isso é bom. Esse Pentecoste na sala é muito bom, viu? Eu estou escutando em minha própria língua tudo que vocês estão falando. Eita! Pentecoste total num seminário luterano aqui, ó. Continuando, já falei do Barber, vamos aqui. Todos os homens morrem porque estão envolvidos na situação humana. Pessoal, eu fiz um funeral uma vez que, na verdade, eu fui num funeral que foi para mim muito interessante. Marcou tua vida? Marcou mesmo. Uma irmã da nossa igreja perdeu o bebê na barriga. 7 meses. E o bebê foi colocado num caixãozinho. Parecia uma caixa de sapato. O bebezinho parecia um boneco, uma boneca da estrela. No mesmo recinto, você vai lembrar disso. Você vai lembrar disso. Faz, ó. Lembra que lá na igreja do Paulista tinha o poeta? Você lembra que ele escutava o meu programa no rádio, sempre deixava uma poesia e tal? Eu apelidei ele do Poeta de Cristo. Ele faleceu. Aquela semana, estava tendo um funeral. Ele morreu? Oh, sou ovelha. Sou ovelha, cara. Não, você não era pastor ainda, então era o pai. Você fez igual o Rolando Lero. Ele morreu? Não acredito que ele morreu. Não. O Popó morreu. Ele foi igualzinho o Rolando Lero. E aí eu fui lá assim, foi uma coincidência. No mesmo lugar que estava o corpo desse irmãozinho lá, que eu chamava ele, esqueci o nome dele, chamava ele de Poeta de Cristo, tinha esse bebezinho. Aí eu falei lá no recinto, foi até na câmara mortuária do cemitério. Falei, aqui está a vida, o que ela é. Esse viveu 70 anos e morreu. Esse nem chegou a nascer, mas morreu. Estavam os dois caixões, um grande e um pequenininho. O retrato disso aqui, no mesmo recinto. Não faz mais nada lá, né? Tem ainda lá? Não. Faz ainda? Então veja. Só que essa foi boa. Ele tem o ministério do caixão, né? Se bem que viu, Giovanni? Viu, Giovanni? O Edmar, ele tá em funeral, não é? Sempre está em funeral, tira foto do prefeito, e você anda com almas. Então, eu não sei. Não sei qual é a sociedade que vocês dois têm, né? Ok, então todos os homens morrem porque estão envolvidos na situação humana. O pecado veio a este mundo e com o pecado veio a morte. A consequência do pecado. A morte é consequência do pecado. Inevitavelmente, portanto, todos os homens morrem, mas preste atenção nesse final. Mas o homem que é controlado pelo Espírito e cujo coração é ocupado por Cristo, morre apenas para ressuscitar. O que é a morte? Por que o cristão morre? Ele morre para ressuscitar. Por quê? Porque ele venceu o pecado em Cristo. Então, qual é? Aí eu vou dizer, mas qual é a diferença entre a morte do cristão e a morte do ímpio? O cristão morre para ressuscitar. E o ímpio morre porque ele morreu em pecado, completamente em pecado. Então, aqui, pessoal, aqui está a base da nossa esperança. A palavra diz que preciosa é a lista do Senhor e a morte do seu santo. Olha, ó, o que eu penso? Eu vou entender desse versículo é o seguinte. Existe uma... Não. Esse versículo, precioso aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos,
as pessoas tiram esse texto do contexto para dar uma polidez nele, que está emeneticamente, historicamente, culturalmente e biblicamente errado. Por quê? Quando você lê todo o Salmo, você lê que a tristeza é a morte. Não é possível que no mesmo texto ele fala da tristeza que é a morte e no meio do texto ele vai dizer que preciosa aos olhos do Senhor é a morte do seu santo. Então, logicamente, racionalmente, se a pessoa tem 2 neurônios só, vai dizer assim, tem uma contradição aqui, Sérgio. Mas o que o texto quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte, que a morte de um santo é custoso para Deus. Precioso não é no sentido de que é uma coisa gloriosa que Deus se alegra. Deus não se alegra com a morte de ninguém, nem do cristão. Mas não é encontro da gente? Não. Até mesmo, mas não é nesse sentido. Você lê todo o Salmo, todo ele. Exatamente. Você lê todo o Salmo, é o camarada que está dando glória a Deus porque está vivo e ele dá uma nota triste sobre a morte. E aí ele vai chegando no seu rosário de argumentação, na sua teia de argumentação, na sua cadeia de pensamento, e ele vai dizer precioso aos olhos do Senhor a morte do seu santo, no sentido negativo. Precioso no sentido que custa caro para Deus morrer um santo. Porque, pensa bem, para Deus não é bom o cristão morrer, em todos os sentidos. Por quê? Porque, por exemplo, se a Simone morre, exatamente, a Simone morre, é um instrumento a menos na salvação de almas. Ou, em outras palavras, vai dobrar serviço para alguém ou alguém vai deixar de ser salvo. Então, se você pensar em relação custo-benefício, a morte de um cristão é danoso, não é precioso. É caro, custa muito. Então, todo o livramento que Deus dá para um cristão, Ele está dando o livramento para o cristão, não é para o cristão apenas continuar respirando, é para o cristão cumprir seu propósito. E seu propósito é pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E mais, a morte, o livramento do ímpio, em muitos casos, é chance que Deus está dando para ele. E o livramento do cristão é porque ele tem coisa para fazer para Deus que ainda não fez. Ou, em outras palavras, livramento é uma dívida que eu tenho com Deus. É uma missão não cumprida. Então, quer dizer que quando morre o cristão, é danoso para o reino de Deus. Porque é menos um obreiro na obra de Deus. Então, quando você pega todo o rosário lá do Salmo 15, é Salmo 15 ou Salmo 16? Salmo 100, obrigado, Salmo 116. Então, quando você pega o Salmo, todo o Salmo ele está exaltando a proteção, o livramento, e está dizendo que a morte de um santo é terrível para Deus. É custoso. A palavra é iakar no hebraico, significa valioso, estimado, importante, precioso, raro e esplêndido. São as possíveis Interpretações. Mas aí você, dentro do contexto, você pega a palavra que precisa. Obedecendo o contexto. Então, veja bem, custa caro. Não é bom para Deus a morte do seu santo. E outra coisa, quando você pega, se de fato, olha a incongruência de falta de lógica. Se de fato a morte de um santo é precioso para Deus, o que eu vou fazer com aquele salmo? Os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que os teme e os livra. Não tem lógica, não tem lógica. Ora, se é precioso a morte dos santos, ele não vai mandar anjo nenhum para proteger ninguém. Então não tem lógica. Então quer dizer que esse texto, precioso aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, ele tem um sentido que está ali, e não é positivo. É linguagem poética. Foi conferir, né? É isso que eu gosto. Fala, Nilton. Fala direito. Na minha interpretação. Então, na minha Bíblia. Na minha Bíblia. Tem, o que ela diz lá? Ela fala isso aí, que não é preciosa. Não é precioso. Então essa é na mesma Bíblia do... King James fala que custa muito ao Senhor
Exato. É isso, custa muito ao Senhor. É a palavra yakar que o Giovanni está dizendo ali. Fala. Então é mais ou menos por aí, né? Lá na igreja tem um irmão que Deus já livrou ele da morte várias vezes. Uhum. E eu sempre falo para ele, é porque Deus tem um propósito. Com certeza. E você precisa se alinhar com É, ele. com certeza. O cara caiu de cima de um telhado de quase 10 metros de altura e morreu. Bateu no caminhão que acabou tudo, não morreu. Capotou o carro se acabou tudo, o carro não morreu. Aham. O portão caiu em cima dele e morreu. Aham. É, desse jeito. Não, igual aquele vídeo do cara da internet que levou, caiu o relâmpago 7 vezes em cima dele, né? Vocês viram aquele videozinho lá, né? Então é isso mesmo, ô Calixto. Você tem que chegar nele e falar, ó. Na NVI diz, ó, o Senhor vê com pesar a morte dos seus... Exatamente, é isso mesmo. A NVI. Salmos É valor. 16:15. Custa muito isso. É como eu falei, custa muito. Exatamente. Com a variação de versões, né? Elas vão clareando. Como está na sua? Por isso tem que pegar algumas versões. O Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Então aí, quantos funerais eu vi gente pregando esse salmo? E até que o Marcos sabe. Não, tudo bem, funciona. Ele leva consolo? Ele leva consolo. Mas não é nesse sentido. Funeral é um lugar que sai muita pataquada. Aí, rapaz. Na revista e corrigida, está dizendo que é preciosa é a vista do Senhor. É corrigida e atualizada, tem o mesmo sentido. Muito bem, então, Todo defunto vira anjo. preste atenção, pessoal. Não esquece este princípio da morte do crente. Não esqueça esse princípio. O crente morre para ressuscitar. Ponto. Viu? Continuando. Contrastes. Como está lá em Romanos 8. Quando vocês lêem essas palavras aqui, mas, tem 4.108 vezes na Bíblia a palavra mas. Mas sim, 29 no Novo Testamento. No entanto, 128 vezes. Apesar de, 15 vezes. Em vez de, 37 vezes. No entanto, 71 vezes. Por outro lado, 10 vezes. Ainda, 474 vezes. Ou seja, quando você tem termos de contrastes nas Escrituras, o autor está saindo de uma situação para outra. Por exemplo, palavras de contraste são sempre importantes de serem observadas porque indicam uma mudança de direção. Quando um verso começa com uma dessas palavras, sempre pare e faça perguntas. Qual é a mudança de direção do autor? Por que ele está mudando de direção? O que está sendo contrastado? Por que está sendo contrastado? Quando está sendo contrastado? Qual ponto o autor deseja transmitir? Por isso que ali em Romanos, a gente escuta muito, a gente lê muito, mas. Paulo está tomando, versículo 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aí o Newton já estava pedindo isso aí. Então, se alguém não tem o Espírito de Cristo, se não pensa como Cristo, se não concorda com Cristo, sabe o que eu defino, Sérgio, a palavra arrependimento? Todas as vezes que o Alex diz que ele está arrependido, ele está concordando com a Trindade. Todas as vezes que eu uso a palavra arrependimento, eu estou concordando com Deus. Eu sou um pecador. Não dá para continuar desse jeito. Né? Então, eu coloquei esses termos de contraste para você ter a noção de que, por que está mudando? O que ele quer dizer com isso? Habita. Versículo de número 9, que eu acabei de ler. O Espírito de Deus habita em vós. Quem lê para nós esse slide, por favor? Quem vai ler? Calixto?
Depois você lê, Calixto. Deixa o Calixto ler lá, ele quer ler. Consegue enxergar? Ô, louco, rapaz, ó, ele tem 4 olhos, rapaz. Habita. Indica um estado estabelecido. Alguém habita em sua casa como um residente em vez de um hóspede passageiro. É um lar permanente em vez de um alojamento temporário. O Espírito Santo toma residência permanente no crente no ponto da salvação. A palavra habitar é importante, é mais do que estar lá. Habitar, Oike no grego. sei lá, vem da palavra casa, oikos. Ele fixou residência aqui. É aqui que ele mora. Esta é sua casa. A implicação é proximidade, familiaridade e influência. Então, olha só, o apóstolo, quando usa a palavra habita, é oikom, que é derivado da palavra oiko, que significa casa. Então, o Espírito Santo não está me visitando. É verdade. Que na verdade é errado. Né? Como. Até o louvor que a gente faz, a gente descobre que está errado. Exatamente. Claro que todo hino composto é composto por um poeta. E dentro da poesia tem a licença poética. Porém, quando a gente vai colocar questões bíblicas no hino, a gente tem que ser coerente com isso, senão a gente, não é que é heresia, mas a gente faz as pessoas acreditarem errado. Porque no contexto brasileiro, a maioria dos crentes brasileiros acreditam mais do que a música diz do que o que a Bíblia diz. A influência é muito maior. E às vezes o cara que é crente, esse dia eu estava conversando com o pessoal lá, que eles foram tocar um louvor, você é crente, então você não pode cantar isso. É aquele do Regis Danella, entra na minha casa, entra na minha vida. Só pode entrar senão que está fora. Exato. Quando eu falo entra na minha casa, entra na minha vida, eu estou dizendo que ele está fora. Está fora. Exatamente. Se ele já está dentro de mim, eu tenho que dizer o que A não ser que muitas músicas é a experiência do próprio autor. Agora, quando eu vou colocar, por exemplo, em praça pública, aí sim eu posso colocar. Tem um hino, tem uma canção que é até muito bonita de cantar. Na igreja de vocês que eu já fui, cantou muito. Não, isso aí. Olha, você me arrepiou completamente. Não, eu não vou nem. Você me quebrou. Quando você põe Castelo Forte como sarrafo, todos os outros ficam fumazinho. Tudo. Hã? Não, aquela lá é herética. Aquela versão lá, o Martinho Lutero pediu para papai Abraão, deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá. Mas é para ter uma canção que ela é bonita de cantar e tal. Não, essa aí não, é aquela Reina em Mim lá. Sobre as trevas, como é que é lá? Vai lá, Giovanni, você que é da música. Ela é muito legal, mas tem uma estrofe que eu não canto. Reina de novo em mim. Sim. Não, mas tem um estrofe que diz: vem reinar de novo em mim. Então, eu não posso cantar essa parte, porque não é minha experiência. Exato, aí sim, se o cara está se reconciliando com Deus, se a menina está se reconciliando com Deus, daí ela pode cantar, vem reinar de novo em mim, como uma oração. Mas eu não preciso cantar, porque ele está em mim. Se o cara fez, estava desviado, né? Se o cara fez, estava desviado, ok, é o testemunho dele. Não, para alguém desviado não, mas ele fez para ele. Eu digo assim, para alcançar um público. Ou isso aí. Evangelístico, exatamente. Fala. O que é complicado é as igrejas cantando música que antibíblica. Tem muito. Você pegar as letras lá, não tem nada a ver com o negócio. Não. Sabor de mel. Arrebenta aqui, eu aceito tudo. Olha, eu escutei uma música worship. Que agora é worship. Tá de preto, hein? É worship. Que a letra é tão danosa que fala, vem cá, Jesus, entra no meu quarto, deixa eu sentar no seu colo, eu quero te dar um beijo. É ou não é, Giovanni? Aí, ó.
Agora, o único que salva é o Apocalipse. Será que esses caras não conhecem pra fazer umas músicas dessas? E chamar o Senhor de você? Ah, não, isso aí é terrível. Nossa, autoridade. Só que é o seguinte, ó, viu, pessoal? Pô, mulher cantando pior ainda, né? Viu? A Simone, essa ilustríssima irmã, está levantando a questão. Fala lá de novo, Simone. É chamar o Senhor de você. Eu entendo que as músicas que chamam Jesus de você é uma questão, e o linguístico entre nós pode me ajudar, o Giovanni, ele é tradutor, vocês sabem que ele é tradutor. Ele traduz inglês, traduz espanhol, traduz inglês, francês, né? O Giovanni é fera. Porque, por exemplo, no inglês, na língua inglesa, eles não possuem esse pronome que nós temos, tu. Ele só tem you, ou Lord. Só que na cultura deles, como eu falei, na expressão idiomática, eles usam you. Mas o you deles não é o mesmo você nosso. O you deles é como a referência como o nosso tu. Por exemplo, a gente canta tu és, e é ok. O tu, ele tem uma sonorização de solenidade. O você, não. O você é o normal, é nós, é o mesmo nível. É o informal, é o não solene. Mas o you para o inglês, quando fala para Deus, ele tem a ideia do tu, que também tem quase a mesma ideia do Lord. Então, para eles cantar Jesus, you are my God, eles estão entendendo na solenidade. Mas quando você traduz literalmente ao português, você vai dizer, Jesus, você é meu rei, dá conflito de termos. Mas na língua portuguesa a gente tem os pronomes de tratamento. Tem, mas acontece que worship é moda. Ah, sim. Mas você vai diante de um É chique. Você tem Você, exatamente. Você não vai falar, juiz, você... Não. Então o que acontece? E o you em inglês é diferente, tem um TH na frente. Isso. Uma referência divina. Então veja, foi muito bom, Simone. E outra coisa, quando é algum elemento do caráter de Deus, quando é algum elemento do caráter de Deus, tem diferenciação. Por exemplo, a palavra justice é justiça. É justiça. Quando é Rightness. que é Direitezas. justiça referente ao caráter divino. Exatamente. Tudo que termina com NESS em inglês É o sufixo. referência de um atributo das perfeições divinas. Nós falamos assim, ai meu Deus. Está falando a voz da sabedoria. Então, Simone, o que acontece? Os cantores brasileiros traduziram muitas músicas em inglês, traduziram ao pé da letra. E muitos brasileiros compunham música não traduzida, mas pegando o mesmo sentido. Só que fere o nosso sentido, fere, né? Eu tenho dificuldade quando eu estou num culto que põe uma música cantando Jesus para você. Eu me incomoda, mas me incomoda, você não tem noção. Quando eu estou num culto que canta uma música chamando Jesus de você. Mas o cara é teu mano, rapaz. Você é corintiano, rapaz. Depende do grau de intimidade. Viu? Só apóstolo. Viu, pessoal? Ó, tem uma confusão ali com os... A gente decidiu que a gente não vai cantar na nossa igreja. Não, mas viu? Tem música que você pode tirar o você e pôr o tu, ou o senhor. Por exemplo, aquela música do Kleber Lucas, quando ele era crente, quando ele... Na época que ele não desviava, então ele canta aquela que... é uma delícia de cantar aquela música lá. Eu levanto a mão para dizer que eu pertenço a ti, como é que é mesmo? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu amor. Então vai, continua lá, Giovanni, você e o Lucas que é da música, como é que vai? Isso, aí por exemplo, você mudou a minha história, você tira o você se você colocar, Jesus mudou a minha história, até o ritmo da música, o tempo da música fica. Então dá para substituir. Jesus mudou a minha história. Percebe? Então você pode tirar o você, não tem problema.
Só que daí é para dar um ar assim, meio que mano, né? Meio de mano. Que você... O Senhor mudou a minha história. Pode. Vem. É terça-feira, né? Já pensou? Aí quando eu ensaio a música e cantar, você vai ser o primeiro a dizer, irmão, pode continuar dando estudo. Fica só no estudo que... Mas qual a música que a renovada de Pia Bíblia não quer cantar mais? Aquela queimei todos Tira os o louvor amores. pra você. Queimei todos os amores. Aí esculachou. Aí... Viu? Viu, Lucas? Viu, Lucas? Por isso que é importante. Porque, por exemplo, esse tópico que a Simone e o Nilton levantou aqui sobre esse tratamento, ele é importante porque as igrejas vão cantando sem ter a noção do que está acontecendo. Eu falo que o dia a dia, ele tira a capacidade de refletir. Exato. A maioria dos crentes canta no automático, nem sabe. Exatamente. Canta no... Exato, Lucas, você disse tudo. Aí essa questão tão profunda de cantar você ou não, eu lembro da carta de pai que eu estou pregando na igreja. Carta do quê? Carta de palha. Ele está aprendendo bem, viu? Que o Lutero que falou isso. Ele falou assim, quanto mais você sabe, mais você vai ser cobrado. Claro! Eu acho que é nesse sentido para nós, é que agora o crente está chegando a cantar você ou Até você mesmo, com esse conhecimento, você vai falar, pô, mas não tá legal esse negócio aqui. Mas agora o cara que está chegando agora, não vai. Mas tem o detalhe. A intenção dele, às vezes, com você é exaltando mesmo, mas ele às vezes não tem isso. Não tem esse sentido. Mas viu, o que você está falando me lembrou Heráclito de Éfeso. Aí buscou lá fora. E Heráclito de Éfeso foi um filósofo, um astrônomo, se poderíamos chamá-lo assim. Ele era, sem que a palavra astronomia é recente, tem uns 350 anos. Mas o Heráclito de Éfeso, observando as estrelas, e o cosmos, ele diz o seguinte, que tudo no universo está em movimento. Tudo no mundo está em movimento. Aí ele vai dizer, a máxima dele, a máxima, é que ninguém toma banho no mesmo rio 2 vezes. No mesmo rio. Não é isso aí, Zé? A água não é a mesma. Se você tomar o banho naquele rio de manhã, de tarde é outra água, não é mais o mesmo rio. E Heráclito de Éfeso, ele faz essa reflexão de que tudo está em movimento. Sem querer, ele fez uma observação descobrindo o que a ciência, mais de 1.500 anos depois, vai chamar de entropia. É o que você disse, todos nós estamos em movimento. A partir do momento que eu coleciono experiências daquele dia que eu vivo, não sou a mesma pessoa que vai para a cama à noite. Ninguém é a mesma pessoa mais. Eu sou um eu renovado, entendeu? Nem o Newton, com toda a experiência, essa idade que ele tem vasta, até o Newton, não olha para mim assim, não. Até o Newton, ele não dorme o mesmo Newton. Ele dorme um Newton com... Por mais que eu não sei se cabe mais algum conhecimento ali, experiência ali, mas ele não vai ser o mesmo. Ninguém vai ser o mesmo. Fala. Aquela música que você canta uma vez por semana não é aquela que você canta lá depois. Até mesmo porque o cantor não é o mesmo cantor. Uma coisa é você cantar assim, eu confio em Jesus na minha dificuldade, quando você não tem. A outra coisa é você cantar a mesma canção depois que você venceu uma dificuldade. Essa canção tem outro colorido. Então talvez a canção continue a mesma, mas é o cantor que não é mais o mesmo. Mesmo que a música, né? A vivência, né? A música, ela foi feita para emocionar. O sentido da música. Só um instantinho, antes que você continue, ele dizia, eu não vou nem mais pronunciar o nome dele, eu ponho a mão no coração, você já sabe. Já sabe quem está sendo... Quem está sendo... Ele dizia, as músicas são as asas do evangelho. Você pode continuar lá. Isso. Então, agora, se a letra, se a gente não tiver consciência da letra, ela só vai trazer uma emoção e não vai te trazer... Não, uma básica, racional. E não é só música moderna, não. Tem hinos do cantor cristão que tem uns escorregadinhos lá.
Mas a maioria era cristocêntrica, né? Sim, não discute. Não discute O isso. povo está feliz, cantando, e você quer estragar a felicidade do povo, deixa o povo cantar. Viu? Eu vou dizer uma coisa, Lucas, e para os irmãos aqui. Infelizmente, Sérgio, Romualdo, bom, a Mirella, o Alex, o Reginaldo, Léa, vocês que não são pastores e não estudou teologia completa. A maior tristeza para a igreja é o teólogo. Porque o teólogo é o grande desmancha-prazer. É o grande desmancha-prazer, é o teólogo. Porque é isso que você falou. O teólogo não trabalha com sentimentalismo. O teólogo não trabalha com romance. Ele trabalha com fatos. Ele trabalha com letra. Ele trabalha com o que está dizendo mesmo, não com o que o Sérgio está sentindo, não com o que ali quer sentir. Infelizmente, Lucas, bem-vindo ao clube. O médico, né? Louvor. Trabalha com milagre. Entendeu? Então, Alex, eu sei que às vezes quando eu prego alguma coisa na igreja, eu tiro o sonho de alguém. Mas era um sonho frustrado, porque não vai acontecer do jeito que eu quero. Eu te levo mais lá na sexta. Ai, meu Deus! Ai, bem que eu tô desconfiado disso. Você vai chutar o pau da barraca. Fala aí. O pastor, porque assim, eu aprendi que louvor sem adoração é só música, você cantar sem adoração. Não. E se você estiver falando uma letra que não está colocando Deus onde ele precisa estar, onde realmente ele é, não tem adoração. Então pode existir, eu comparo assim, que a árvore com fruto, que a adoração é a árvore e que o louvor é o fruto. Pode existir árvore sem fruto, mas não pode existir fruto. Viu? Mas assim, não é que o teólogo é ruim em si. É que o teólogo, porque ele estuda, ele se obriga a aprender mesmo, para ele e para os outros. E nem sempre aquilo que a gente ensina, porque nós no Brasil temos um problema a mais. Nós somos latinos. Latinos é passional. Latino é muito passional. Eu quero escutar aquele hino que diz que eu vou isso, que eu vou aquilo, que ninguém me detém. É muito coração. E quando você chega com a razão, percebe? Aí chega com a razão, aí lasca, porque o povo gosta de ficar naquela. Eu quero tocar, se eu faço, Eu quero tocar, eu quero te abraçar, eu quero... Você vai ter que Vai morrer. Por isso que eu não vou te Eu levar sei. na sexta, senão você vai acabar com a alegria. Você acha que eu não sei disso, vai? Deixa cantar, né? Só que é o seguinte, pessoal, não é que você vai proibir as pessoas de cantar o que estão cantando, desde que não tenha esse, não que tenha esse tipo de problema. Mas se há outras coisas que você vê que não tem problema, deixa o povo cantar, como o Calixto disse, o povo está contente cantando isso. Se não é antibíblico, se não é uma coisa errada, deixa que cante, mesmo que seja um sonho. Mas e Romanos 12:2, o culto racional? Aí a gente vai chegar lá. Pastor, posso Você está com as lombrigas também, né? A minha está indo embora, mas deixa eu falar, você é destruidor de sonhos. Ô, louco, Porque você falou que o Heráclides aí disse que no mesmo, não é mais o mesmo rio. Aham. Ele foi lá se batizar no rio de Jesus lá. É o Rio Jordão. Ai. Eu fui crismado, batizado, santificado. E agora? Batizado no Espírito Santo e batizado no Rio Jordão. É melhor que todo mundo. Falta 8 vizinhos. Viu, pessoal? Então, valeu, irmão. Deus abençoe. Então, a ideia é essa. Né? E o culpado disso aqui é a Simone e o Newton que levantou o problema. Então, quando a gente para estudar mesmo o que diz o texto, aí você descobre pérolas que depois faz sentido na vida cristã. E que faz sentido porque que às vezes as pessoas têm uma dúvida sobre uma coisa, porque ele fala assim, puxa, eu acredito desse jeito, mas a Bíblia diz uma outra coisa. E aí é o conceito que uma música às vezes colocou na alma da pessoa. Um princípio de fé que a música colocou, que não reflete o que a Bíblia de fato diz. Como a gente viu hoje, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aí muita gente prega, aí, ó, você que é o crente que está na carne. Não tem crente na carne. Não tem isso. Tem o crente, entendeu? A gente já discutiu isso. Que a galera chega, eu sinto
paz no coração. Aí, mas Hitler dormia com paz. Claro, exatamente. Quem mencionou isso na história de Paulo? Forte isso. Ou, por exemplo, a Janice Ley, esses dias atrás, estava falando para mim, quando se descobre corrupção, que roubou dinheiro da escola, um exemplo. Um político roubou dinheiro da merenda, como teve lá do Alckmin, né? São Paulo. Porque os caras desviaram dinheiro da merenda. Aí ela falou, como é que pode? Os caras sabem que estão tirando, muitas crianças vão para comer. E como é que o cara... Será que dorme? Eu falei, Jane, o corrupto dorme quando o plano dá certo. Quando não dá certo, ele não dorme. Se o esquema não deu certo, se alguém quase descobriu, ele tem que parar, ele não dorme, ele fica irritado. É o que você falou, a paz é uma questão subjetiva. Eu tenho paz porque eu consegui matar um cara, eu tenho paz porque o golpe que eu quis dar deu certo. O Hitler tinha paz também. Então esse negócio de eu tenho paz, tem que ser só uma paz que tem que dar paz para nós. A paz que vem, paz que excede todo entendimento. Então, é essa paz que tem que habitar em mim. Ok? Continuando. Pois é, ué. Continuando aqui. João 14, 16 a 17. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Presta atenção nessa fala, hein? Presta atenção nessa fala. Porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Preste atenção, todos vocês conhecem esse texto, todos. Mas ele tem implicações profundas e complexas e paradoxais. Vamos lá. O que eu falei agora, né? Alon, né? O grego, que eu falei sobre isso aqui, existe a palavra alon e o héteros, que é para a palavra o mesmo para o Espírito Santo e para Jesus. Eu queria dizer isso aqui, ó. Preste atenção nessa fala. Eu rogarei ao Pai e ele dará outro consolador. Alon, é o outro de mim mesmo. A fim de que esteja para sempre convosco. A fim de que esteja para sempre. Quer dizer, na verdade, essa é uma expressão idiomática, porque nunca vai ser para sempre. Porque ele vai voltar, não vai? Então não é para sempre. Para sempre em relação, uma expressão idiomática, quer dizer, vai ser por muito tempo. Não, aí vamos lá. O Espírito da verdade, olha que Jesus Cristo, ele adjetiva o Espírito ele precisa... Por que ele usou a palavra Espírito da verdade? Por que se usa sempre o adjetivo da verdade? Exato, para estabelecer um parâmetro, um contraste. Ora, se ele está falando que o Espírito é da verdade, ele nem precisava dizer que o Espírito é da verdade. Exatamente. Então, ele está fazendo um contraste em relação ao quê? Ao cosmos ou ao sistema de pecado. Então, veja bem. Sistema pecaminoso. Então, o que acontece? O Espírito, ele é da verdade em contraste com o mundo. Aí ele vai dizer, o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber, Suzy? Porque o mundo é o reino da mentira. É o reino do engano, é o reino da trapaça, é o reino da rebeldia, é o reino daquilo que está errado, é o reino da carne. Então, o Espírito, ele, em outras palavras, olha que interessante, Sérgio, o Espírito Santo vai invadir um mundo que é hostil. Um mundo rebelde. Então, o Espírito Santo, ele vai invadir o sistema que é hostil, que é rebelde. E ele vai entrar nesse sistema para habitar em pessoas que estão no sistema. Então, o que o Espírito Santo faz? Ele tira a mente deles cativa no sistema, eles continuam no sistema, mas a mente deles não está mais pertencente ao sistema.
Eles precisam estar no sistema para tirar mais gente de lá, ou tirar a mente deles cativa de lá. Então, esse versículo de João 14 é um versículo interessante. Então, o Espírito da Verdade é como se fosse assim, o Espírito da Verdade vai entrar num sistema de erro, ou no sistema da mentira. Porque o mundo não pode ver, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita. E olha, na verdade, Jesus diz, ele habita convosco, na verdade nem habitava ainda. Ele só veio habitar no dia do Pentecoste. Mas Jesus usa a palavra habita no sentido que assim, ó, eu estou aqui, então ele está. Eu estou aqui, então ele está. E olha que interessante, porque ele habita convosco, alô, ele habita convosco, e estará. E aí ele usa a palavra no futuro. Ou em outras palavras, foi na verdade não foi um futuro tão distante, foi aproximadamente 53 dias depois. Porque ele disse isso aí na noite que ele foi traído. Quantos dias durou a morte, a ressurreição e a vinda do Espírito Santo? 50 dias. Então, descontar 53 dias. 53 dias, esse estará aconteceu. Mas ele já estava, porque onde Cristo está, o Espírito está também. Os irmãos entenderam isso aí? Exato, exatamente. E aí, Simone, o conflito é apenas o termo no verbo. E aquele final de João lá, quando diz que Jesus soprou sobre os seus discípulos, o que você acha que era aquilo? Onde que está escrito mesmo? Finalzinho de João. Finalzinho, né? Menciona Isso. isso. Sopro do mestre sobre os seus discípulos. E o Espírito Santo ainda não tinha descido. O que tu acha que foi? Já era um pré-anúncio do que aconteceria. Mas é importante ler o texto. Eu vou achar aqui. Tá. Você disse que o Espírito Santo estava porque Jesus era o próprio. Aham. Prova disso quando ele enviou os discípulos, no caso, se tivesse sem o Espírito Santo, não aconteceria milagre. Claro, Né? perfeito. Quando Cristo deu ordem para os 70 irem, eles não foram só. Eu vos dou autoridade. A autoridade é do Espírito, é ele mesmo. Achou aí, Giovanni? Eles foram cheios do Espírito Santo, que é ele mesmo. Que é ele mesmo, exatamente. Isso é uma referência. Me enviou aquele que recebe o Pai, recebe. Recebe a mim. Quem honra o Pai, recebe a mim. Então, você nota que é todo um intrincado dos quais a gente não entende muito. Ele falou mais a linguagem humana de pai, né, filho. Exato. Então, o Newton tocou num assunto interessante. Jesus, a grande dificuldade de todos esses ensinos de Jesus, que é difícil, ele ainda suavizou na nossa linguagem. Que a gente não tem condição de entender mesmo. Achou, Giovanni? Enquanto ele acha, você falou do Rabino na quarta passada, né? Aham. Do Rabino. Sexta-feira ministrou lá na igreja e contou a história do Rabino lá. Aí sim, Mirela, parabéns, é isso aí. Ó, viu, Nilton? Você está fazendo discípulo, hein? Nilton está fazendo discípulo, hein? João 20:20. Em seguida mostrou ele as suas mãos e o seu lado. Que alegria maravilhosa sentiram quando viram o seu Senhor. Aham. Deixa eu só botar uma tradução corrigida fiel. Aí, Estamos finalizando, viu, pessoal? Fiquem tranquilos aí. aí o 21. Disse-lhes por Menos. Jesus outra vez: Pai seja convosco. Aham. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio agora. E havendo dito isto, João 20:22, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes, os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem retiverdes lhes são retidos. Esse receber o Espírito Santo não foi naquele momento. Esse receber o Espírito Santo foi a profecia dele que aconteceu 3 dias depois. Não foi assim, uma coisa... já aconteceu logo em seguida. Esse foi
Não, isso aí foi antes. Porque, ô Giovanni, depois dessa fala, viu? Cronologicamente, exatamente. Então, cronologicamente, é a mesma fala que ele diz em Atos 1:8. Foi na mesma situação. Então, quando diz receber o Espírito Santo, ide por todo mundo. Não, mas recebereis poder ao descer sobre vós. Aconteceu 50 dias depois. Então, essa fala dele aconteceu 50 dias depois. Jesus já estava ressuscitado. Isso, foi. Havia entrado naquele ambiente. Exatamente. Aí logo depois, 10 dias depois. Né? Então foi bem cedo. Não, foi. Então, quando ele diz assim, receber o Espírito Santo, ele já está dizendo, está aí. O tempo de Deus, né? Chegou, mas o tempo de Deus já era aquela hora. Já era aquela hora. Era uma espécie de profecia sobre o Pentecostes. Exato, já está iminente. Iminente. Receber o Espírito Santo é iminente, essa é a fala. Né? Ok? Então aí Jesus sobe, 10 dias depois tem o Espírito Santo. Então dessa fala até a vinda do Espírito Santo, foi aí 10, 11 dias. 11 dias, para ser mais preciso. Agora, para vocês que são numerólogos, 12, porque daí são os 12 apóstolos, né? Então, cerca de 12 dias, 11, 12 dias, essa fala, então, Giovanni, essa fala é uma fala iminente. Já está acontecendo. Ponto. Né? Eu entendi assim que era, na minha visão, de que era ele deixando eles, quando ele soprou o Espírito ali, deixando eles como referência, porque ele não estaria mais. E o Espírito de Deus teria uma referência para poder... Só que ali naquele monte, Sidney, tinha 500 pessoas. Sabia? Simone, você é maravilhosa. O Raul não veio, mas trouxe o secretário. Ela botou de castigo. Não, você vê, o Raul não tem vida fácil não, meu. O 500, quem fala isso é o apóstolo Paulo, né? Que em 1 Coríntios 15, ele diz que Jesus foi visto ressuscitado por 500 irmãos de uma vez só. Só tem um momento registrado de todo mundo ver ele ressuscitado. Foi. Né? Continuando, sim. O corpo está morto por causa do pecado. O corpo aqui, viu, pessoal? Versículo 10. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida e paz. O corpo aqui indica um estado de morte, não é mera morte física, é o princípio da morte no ser humano. Presta atenção, é o princípio da morte. Essa morte carrega sementes de morte enquanto o crente está vivo. Vamos voltar lá? Só para relembrar? Quando o Lucas, por uma razão ou outra, cai em algum tipo de carnalidade ou ofendeu alguém, ou enfim, qualquer coisa, nesse momento é o espírito de morte. Então, a morte, eu quero só refrescar a memória de vocês, a morte não está condicionada à questão física da separação do corpo e da alma. A morte tem simbolismos, a morte tem sinais. Quando Deus disse que se vocês comerem dessa árvore, ele não disse vocês vão pecar. Ele não diz vocês vão começar a ter raiva. Ele não disse vocês vão começar a falar mal. Ele não disse vocês vão começar a ser corruptos. Não, ele disse o quê? Se comer dessa árvore, certamente morrerás. Ou, em outras palavras, qualquer pecado que a gente pratique é o princípio da morte. Exatamente, é um princípio da morte. Então, quando ali está brava e briga e xinga o que tem nela? Princípio da morte. É isso que Paulo está dizendo. O nosso corpo ainda possui o princípio da morte. E por isso que quando o Alex confessa a Deus o pecado, Deus vai dizer, eu entendo meu filho, ele ainda tem o princípio da morte nele. Entenderam isso aí, pessoal? Essa morte carrega sementes de morte enquanto o crente está vivo. Ela é completamente superada pela nova vida em Cristo. Mas este corpo carnal, porque sujeito a aflições, que são chamadas mortes, tem as sementes da mortalidade nele e em pouco tempo morrerá.
Isso aqui eu falei semana passada, vou até passar um pouco mais isso aqui. A morte aqui não é morte para o pecado, mas por causa do pecado. Por causa do pecado. É o fundamento que fez Deus condenar o pecado na carne. O cristão ainda carrega a sua capacidade de pecado e corpo pecaminoso. A gente tem que lidar com isso, pessoal. Temos que aprender a viver com isso para que você não caia numa espiral profunda de que você chega num nível que pensa assim, não adianta nada o que eu faço. Não adianta nada o que eu vivo. Isso é perigoso para que a pessoa abandone a fé mesmo. Então a gente tem que lidar, eu sempre falo isso, às vezes eu falo isso com a Janzei, a gente conversa muito, principalmente quando a gente viaja, conversa muito. A gente tem que aprender a lidar com os nossos fracassos porque estamos na carne. Eu não posso exigir de nada de mim. Eu só posso orar que o Espírito Santo fica em mim e me ajuda na minha fraqueza. E somos fracos. E somos falhos. Por quê? Porque tem princípio da morte ainda. A mente está livre. A mente é de Cristo. A alma é de Cristo. Mas o corpo e seus sinais é esse aqui, ó. É esse slide. Quem vai ler esse slide para nós? Lê lá, Giovanni. A ideia aqui não é que Deus tirou o crente do seu corpo ou o removeu totalmente da capacidade pecaminosa. Os crentes ainda estão presos ao tempo e ao espaço e ainda estão sob a influência do pecado nesta vida. Isso aqui é importante, meus irmãos. Os crentes ainda estão presos ao tempo e ao espaço. Ou seja, o tempo e espaço me delimita. Exatamente, tempo e espaço na teologia, como estamos... Tempo e espaço na ciência é uma questão. Tempo e espaço dentro da teologia é onde o cristão vive preso dentro de um sistema caído. Que a natureza está caída. Então, eu estou preso num sistema miserável. Se a gente tiver a mesma visão que Paulo tentou passar para nós, no capítulo 7, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Se a gente entender isso, eu vou viver melhor comigo, com a minha espiritualidade, com a minha santidade e com a minha relação com Deus. Eu vou viver livre. Livre de cobranças de mim, livre de estresse sobre mim, livre da neurose sobre mim. Reconhecendo a minha humanidade. Eu vou reconhecer a minha humanidade e vou dizer, só peca quem é humano, meu. E vou dizer mais uma coisa, Suzy. Conversão, Sérgio, é um estado de humanização. Vou repetir. Quando alguém se converte a Cristo, nesse exato momento, ele passa a ser humano. O que ele é antes disso? Deus. Deus se arrepende? Deus pede conselho para alguém? Deus, ele precisa de uma orientação sobre alguma coisa? Quem é que vive assim? Deus. Mas além de Deus, quem é que vive? Aquele que não tem Deus. Ou seja, se ele nunca se arrepende. Se ele nunca precisa de conselho de ninguém. Se ele sempre sabe tudo. Ele é o quê? Deus. Ele volta à origem, a seu sopro. Aí, exato. Aí, quando ele se converte a Cristo, ele faz uma descoberta interessante. O que ele descobre? Ele não é Deus. Aí, quem é que se arrepende? É o humano. Quem é que precisa de orientação? O humano. Quem é que não conhece tudo? O humano. Quem é que não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos? O humano. Então, evangelização é um ato de humanização. Eu sei que é um termo diferente, mas é verdade. Então, todos nós que estamos aqui somos humanos. Nós nos reconhecemos humanos. Quem não está aqui é o quê? Deus. Porque ele nem precisa de nada, meu. Em outras palavras, humano, no sentido da palavra, só o cristão é. É o único que se ajoelha e pede, Deus, preciso de uma orientação. É o único que diz assim, eu estou errado, Deus me perdoe. Só o humano faz isso. Só o humano reconhece que é pecador. O crente que nunca reconhece que é pecador, ele não é crente, ele é o quê?
Deus, ele é Deus, meu. Viu? Você sabia que você pode ser pastor de Deus? Tem um monte de Deus nas igrejas, deuses por aí. É louco, você sabia que você pode ser pastor de deuses? Porque se você vai conversar com uma pessoa, um cristão, um membro, vamos dizer, um membro da sua igreja, que fala assim, não, pastor, eu já sei disso. Não, pastor, eu não preciso disso. Meu, você está pastoreando Deus, cara. Pior é aquele que fala assim, não, eu não vou, eu estou indignada, porque eu vejo que certas pessoas que estão aqui faz coisa errada, e não sei o quê, e eu não concordo, e por isso que eu não vou. Pior... Esse é outro atributo de Deus que a pessoa tem, juiz. É outro atributo. Então, rapaz, tem deuses para tudo quanto é canto na igreja. Já. Aí você falou o que para ele? O que você falou? Não, vai falar hoje à noite. Essa foi boa, essa foi boa. Essa foi boa. Então, por exemplo, o que um cristão faz numa situação dessa? Pastor, vamos orar pelo irmão João. Ele precisa de conversão. Ele está aqui na igreja, mas a igreja não está nele. Vamos orar por ele? Quem é que faz isso? Humano. Quem é que condena o cara? O Deus. O legalista. Percebe como que a gente tem um monte de deusezinhos nas nossas igrejas? Então aí quando o camarada chega assim, Nilton, e fala assim, o pastor Nilton, ó, eu tenho que orar para a irmã Maria. A irmã Maria não está legal. A irmã Maria anda fazendo isso, ela anda falando isso. Ela anda com os pensamentos meio doidos. Vamos visitar ela, vamos orar por ela? Quem está falando isso? É humano. O que o Deus vai falar? O Deus juiz. Ó, pastor, exclui fulano. Não é que banco? Exclui fulano. Exclui porque fulano ele não está com nós, não. Não tem mais jeito. Você tem que falar, eu vou excluir ela, mas vou excluir você também. Por quê? Porque o seu lugar não é aqui, você é Deus. Percebe? Então, essas coisas que a gente tem que trabalhar usando esses princípios. Olha, gente, como que o Romanos é uma carta maravilhosa. Como que ele abre os olhos sobre o que é espiritualidade, o que é carnalidade, o que é a pessoa estar na carne, o que é o crente que não é carnal, mas que ele está tendo experiência, como ele pode sair, por que ele vai. Olha como que é esclarecedor para nós. Como nos ajuda a entender. Uma carta que bate muito no legalismo. Muito. Gálatas é uma bomba atômica para moralista. É uma bomba atômica. É uma bomba atômica. Todo legalista é um frustrado consigo mesmo que joga as suas frustrações. Exatamente. Exatamente. Eu escutei uma história, uma reflexão, faz muitos anos isso. Quando um pastor cai em qualquer tipo de pecado, qualquer um, seja adultério, seja dinheiro, qualquer tipo de pecado, algumas pessoas vão ficar tristes na igreja, outras pessoas vão ficar com raiva do pastor. Outros felizes, né? Mas olha a reflexão que eu... na verdade, eu escutei isso, eu era aluno. Então isso faz quantos anos, né? Faz tempo. Desde a época que o Nilton tinha cabelo. Desde a época que o Nilton abriu as lojas... Não, Salf já... Não, exatamente. Exato, né? Ele é da época que quando o Casa Pernambucano só tinha uma loja no Brasil inteiro. É nessa época. Então, eu escutei essa reflexão de um pastor, eu era aluno. E ele disse o seguinte, e olha, o que a gente aprende de verdade nunca sai da mente e do coração da gente. Ele disse o seguinte, sabe por que muitas pessoas têm raiva quando o pastor cai em qualquer pecado? Aí a gente ficou meio assim, e ele disse, porque essa pessoa queria que o pastor vivesse a vida que ele não quer viver. Ele esperava que o pastor fosse santo para ele. Então, eu estou na igreja e eu estou me escorando na vida espiritual do pastor. Se o pastor cai em qualquer tipo de pecado, estou lascado, porque eu vou ter que sair da minha inércia. Percebe? Esse é o problema. Esse é o quê? É o religioso. Esse é aquele que não tem, vive de fato na carne.
Ele está no lugar errado. Né? É? Ô, louco, ele era recém-formado ainda, né? Olha o que o Charles Spurgeon disse. Alguém vai ler para nós? Quem gostaria de ler? Alguém que não leu ainda? O Giovanni vai dar o microfone. Ó, o apóstolo de Piabiru vai... De Piabiru não, desculpa, Lucas. Desculpa, de Araruna. Também, mas já tá indo pra Piabiru. Cuidado, meu. Já tá ligado. Não há doutrina mais verdadeira para a experiência do que esta, que a corrupção permanece até mesmo nos corações dos regenerados. Presta atenção antes que você continue. Olha o que ele disse. A corrupção ainda continua no coração dos regenerados. Pode continuar. E que quando queremos fazer o bem, o mal está presente conosco. Muitas vezes somos como um copo de água que ficou parado por horas e parece muito claro e brilhante, mas há um sedimento e uma pequena agitação logo se descobre E turva. o cristal. Esse sedimento é a velha natureza. Eu achei fantástico essa. Eu achei fantástico. Cara, essa. Não é à toa que é chamado príncipe dos pregadores. O príncipe dos pregadores. Olha o que ele diz. O crente é como um copo d'água. A água, você deixa ela parada por horas, ela vai sedimentando a terrinha, né? Não é isso aí, professor Sérgio? Ela vai sedimentando. Aí, a terrinha fica no fundo do copo, mas em cima tá limpa. Efeito gravitacional. Rapaz, sermão aí, ó. Pessoal, o efeito gravitacional na sua vida cristã. Efeito, daí sedimenta. Essa é a série do Nilo. É a série do Nilo. Depois do tubarão. Depois do tubarão. Inclusive, eu quero terminar, com outro rabino, eu quero terminar a aula com outro rabino, porque vai caber com o que nós estamos falando. Está sedimentando. Balançou o copo? Exatamente. É o crente. Ele, quando está parado, está fluindo as coisas com Deus. Uma tormenta, uma provocação, uma situação que ele não está conseguindo dominar, é uma esbarradinha que dá no copo. Aí a terrinha, eu achei essa analogia maravilhosa. Para quem entende como é que é o crente que peca, como que é. Descobre quem é o camarada. Exatamente. Tá, vamos parar aqui. Então, essa frase do Charles Spurgeon, Cadê o judeu lá que falou? O rabino. eu vou falar agora. Pregação de sexta. Não, quando nós estávamos falando do rabino aí, e lendo essa do Spurgeon, me lembrei. Bom, essa aqui vocês todos conhecem, mas eu vou contar como se vocês não conhecessem. Não conhecem, vocês conhecem. Pastor Marcos, como pastor Marquinhos conhece, vocês conhecem. É muito antiga, o Newton conhece, com certeza. O Newton leu isso ainda quando era em brochura ainda. Então, conta-se que havia um rabino muito, muito sábio numa região do Oriente. Muito sábio. Muito sábio. Ele dava respostas a todas as perguntas que vinham a ele. Não havia nenhuma resposta que ele não soubesse dar. Não havia. Simplesmente não havia. Rabino, o que acontece? Eu preciso fazer isso. Como é que eu faço aquilo? E o rabino dava a resposta exata para ele. Rabino, eu tenho uma dúvida. Eu tenho um mistério que eu não consegui descobrir. Aí o cara contava o mistério. O rabino revelava o mistério. É isso aí. Então, o rabino era maravilhoso. Ele sabia. Ele dava respostas para tudo. Não havia nada que o rabino não soubesse responder. Aí 3 jovens falaram bem assim, esse rabino acha que ele é muito esperto, mas nós somos mais espertos do que ele. Mas o que nós podemos fazer para envergonhar o rabino, para mostrar que nós somos mais espertos e mais sábios do que ele? Aí um dos rapazes falou assim, ó, vou colocar um pássaro na minha mão.
vou colocar um pássaro na minha mão, vou guardar esse pássaro, vou colocar nas minhas costas e vou perguntar, Rabino, o que eu tenho em minha mão? Porque ele é um homem inteligente, ele vai dizer um pássaro. Mas aí eu vou perguntar, esse pássaro está vivo ou morto? Se ele responder que está vivo, eu espremo o pássaro e mostro ele morto. Se ele falar que está morto, eu solto o pássaro vivo. Ah, boa ideia, eles lá eu fora. O Rabino está lá na praça dando resposta para todo mundo, até que chegou a vez deles. E o jovem falou assim, Rabino, o que eu tenho em minha mão? O Rabino olhou e disse, um pássaro. Aí os meninos falaram, é verdade, é um pássaro. Aí todo mundo, o Rabino é muito sábio, que tinha torcida, né? Tinha torcida. Igual lá no Marcos, ele tem a torcida dele. Lá na igreja, ele já combinou, né, Mirella? Ó, quando eu falar uma coisa assim, vocês dão glória a Deus, hein? Alex, então, tá super treinado. O Alex tá super treinado. Não é da minha igreja. O Nilton já treinou o Alex. Como diz o Giovanni, Alex é a alegria de todo pregador, né? É animador. Aí ele disse, um pássaro. Ele falou, não, o sábio é muito sábio, o sábio é muito sábio. Aí ele disse, não, mas eu não terminei ainda. Para ver se ele é sábio, sábio mesmo. Rabino, esse pássaro está vivo ou morto? Aí o Rabino parou. A população ficou sob tensão. E agora? O que o Rabino vai dizer? Nem a população sabia a situação do pássaro. E agora? Ele vai saber? Não vai saber? E o Rabino olhava para o rapaz, para o olho do rapaz, olhava para os colegas dele, olhava para a população, olhava para o céu, olhava para o chão. Vamos, Rabino, responda! E o Rabino, então, no alto da sua sabedoria, disse, meu jovem, esse pássaro está como tu queres, vivo ou morto. Eles foram humilhados, porque o Rabino de verdade sabia tudo. Hoje, nessa aula, eu coloquei um pássaro na mão de vocês. O que vocês vão fazer com esse pássaro? Matar ou deixar vivo depende de você. Se você quiser crescer, ou se você não quiser crescer, se você quiser colocar em prática ou não colocar em prática, não cabe a mim. Depende de você. Amém? Amém. Coloque um pássaro na mão da sua igreja. Mas esse aqui é o outro Rabino. esse aqui é Rabino. É o mestre, ele é o mestre. Oi.